Não precisa ficar triste, gente, porque como diria o Fernando, ainda tem o sábado, depois vem o domingo e segunda-feira a gente tá de volta. Se cuida e a gente se vê de novo amanhã. Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Crefisa. Há 50 anos oferecendo crédito para negativado. Não fazemos consignado. Venha.